Fala, galera, mais um podcast, pode crer. Hoje estamos aqui, eu e o Lucas, com a missionária Raíssa. E ela vai falar um pouquinho de quem ela é, de onde vem, para onde vai. Vamos lá, Raíssa. Oi, gente, boa tarde, obrigada por estar aqui. E, bom, eu sou Raíssa, tenho 30 anos, sou nascida em Petrópolis, Rio de Janeiro, mas fiquei lá pouco tempo, são uns 4 anos. Aí meu pai é pastor, meu pai pastor Jairo, minha mãe Cláudia. Tem um irmão, Lucas, também é pastor, no interior de São Paulo, que é casado também com uma pastora. E aí nós ficamos em Petrópolis, né? Nossa família é toda natural de lá. E aí de lá a gente foi para Rondônia. De Rondônia nós fomos para o Amapá, no extremo norte do país. Do Amapá a gente foi para Curitiba. Ficamos 6 anos em Curitiba, no sul do país. Depois fomos para o centro-oeste, Mato Grosso. Ficamos em Cuiabá durante 4 anos, que foi um período de muito crescimento. E foi lá onde eu comecei a estudar teologia, mas depois eu falo sobre isso. E de Cuiabá nós fomos para São Paulo. E aí foi quando, lá em São Paulo, eu casei. Casei em 2014. Fiquei em São Paulo até lá, de 2011 a 2014. Casei com o Jonathan, que também é pastor. Temos já 7 anos de casados. Você conheceu ele lá em São Paulo? Eu conheço o Jonathan desde muito novinha, desde que a gente tem uns 12 anos de idade, porque o pai dele também é pastor, olha só, que coisa. E então a gente se conhecia dos eventos dos nossos pais e tal, eventos de filho de pastores. Então, eu não me lembro bem onde que eu estava, acho que eu estava em Curitiba quando eu o conheci. Só que os nossos pais sempre tiveram em extremos. Tipo, teve uma época que o meu pai estava no Amapá, extremo norte, e o pai dele estava em Santana do Livramento, que é extremo sul do país. Santana do Livramento. Nossa, nunca ouvi falar. Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai já. Nossa, bem Então longe. eu estava na fronteira com a Guiana Francesa e ele com a fronteira com o Uruguai. Então a gente sempre esteve muito longe, assim, um do outro. E aí, quando em 2011 nós passamos a conviver, era o último ano de seminário dele e foi o meu primeiro ano de seminário. A gente sempre foi amigo. E, enfim, daí em 2014 a gente casou. Ele já estava pastoreando há 1 ano em Santa Catarina, na cidade de Criciúma. Ele foi mandado para lá para começar uma igreja. E aí, em 2014, eu fui para lá. Aí nós ficamos mais 3 anos lá. Foi um tempo de muito crescimento para nós, uma cidade que marcou muito nosso coração. E de lá a gente veio para o Espírito Santo. Ficamos 4 anos em Guaraparis. E agora estamos aqui desde janeiro em Cariacica, Espírito Santo. Andou Em muito. que lugar de Cariacica ali, especificamente? Campo Grande, bairro Campo Grande. Campo Grande. É porque hoje a Midfield. gente foi no lugar aí. Midfield lá. Croca, velho, croca. Cada Jardim de Alá o nome. jardim de Nunca Alá. nem vi. Pois é, tem uns Não lugares vai, que a gente não. nunca nem... Não? Tá bom. Melhor nem ver. Tá bom. Tem uns lugares que a gente fala assim, de onde isso, né? Da Pra onde vai? veio? Eu não conheço quase nada, assim. Eu sei Chegou agora, sair né? da minha casa e ir pra igreja e sei agora. No início era um fiasco, assim. Porque tem uns morrão bom, né? E eu não conhecia nada, assim. E Eu moro aqui também, conheço nada. grande nada. Não conheço grandes coisas até agora. Entendi. Mas estou gostando bastante da experiência. bom. O Espírito Santo é um lugar muito lindo, né, muito especial. E eu fico falando, né, com o John, quando a gente conhece algum ponto turístico, alguma praia mesmo, algum lugar, eu penso, meu Deus, o Brasil não conhece isso. Aí a gente fala assim, eu acho que é isso mesmo que eles querem, que ninguém venha pra cá. Qual foi a praia que você mais gostou daqui? Olha, tem uma praia aqui em Guarapari, que é a praia de Bacutia. Eu sou apaixonada, é pequenininha. Vocês conhecem? Aham. É pequenininha. Eu gosto muito. Que Das é- praias de Guarapari, Porque eu gosto muito. Guarapari, aqui, é pra onde a gente vai pra passar feriado, Sim, né? Pra Caribe. passar... Tipo Caribe, né? Exatamente. É. Passar um tempinho. Não, uma vez eu fui com a expectativa tão grande pra Guarapari, na praia lá, acho que eram as 3 praias. 3 Falei, pô, praias. deve ser top aqui. Bicho, que água gelada, velho. Não, todas. É assim, entrou, gelou. E tem a de Setiba, que é a praia mais gelada do estado. Setiba É uma corrente marítima que é a mesma que passa nas praias de Cabo Frio, que as águas também, assim, Nossa. você entra e Lá em dói Ponta da os Fruta olhos. também é gelado.
Ali tudo, eu acho que o Espírito Santo todo É muito gelado. Tem dia que eu vou na praia e falo, mas hoje tá quentinha ela. Quentinha? Nunca. Nunca. E olha que as 3 praias dizem que é uma das águas que são mais amenas, é verdade mesmo. Porque elas são, demora pra dar onda, também, né? Assim, tranquilinho, a água fica mais paradinha. Mas você comentou que você fez, né, teologia. Sim. Da onde surgiu isso de vou fazer teologia? Porque tá, beleza, sua família aí toda nesse ramo, né? E aí você falou, vou fazer. Nesse ramo? É isso que eu ia rir, nesse ramo. Boa. Ramo do agronegócio? Você entendeu? É isso mesmo. Você entendeu? Tô daí desse Sou eu que falo isso, meu Deus do céu. Eu achei fofo ela falando. Quando eu comecei a fazer teologia, em 2008. Em 2008, quando a gente estava no Mato Grosso ainda, campo missionário, e não tinha Ser Forte, não tinha EAD, eu acho que lugar no mundo tinha alguma coisa assim nesse sistema de online. E aí o seminário que eu estudava era o da Faculdade Metodista. E a minha intenção em começar a fazer seminário era porque eu queria dar aula na IBD, queria dar aula melhor, achava que o conteúdo, assim, não tinha internet, gente, para pesquisar, como a gente tem hoje essa facilidade, né? E aí eu falei, não, eu quero fazer seminário, então. E aí a gente já tinha alguns amigos e tal, já tinha uma troca legal, assim, de pastores com eles, né? E eu comecei a fazer seminário. E era um seminário confessional, era tradicional, metodista, mas era interdenominacional. Então, tinham pessoas de várias denominações. E, para mim, isso foi, assim, enriquecedor demais. Ter contato com pessoas diferentes de mim. Eu tinha um colega que era presbiteriano, tinha gente que era batista, tinha gente que era igreja de comunidade. Conhecer esse tipo de gente faz também a gente ter menos preconceito, né? Sem dúvida. Com esse tipo de Sem igreja. dúvida. Não esse tipo, né? Mas com as outras igrejas. Porque a gente acha assim, não, aqui no meu mundinho é assim, né? Desse jeito que funciona. E como é que é lá? Eu nasci no Wesleyana. Meu pai e minha mãe se converteram no Wesleyana. A gente nunca viveu um contexto diferente desse. Então, acaba que você vai crescendo com essa ideia de, tipo, não diretamente, mas você fica, né, duvidoso, assim, será que essas igrejas são sérias? Essa igreja séria é só a minha? E que é uma besteira, né? Uma coisa de cabeça fechada. E aí, começar a teologia num seminário assim foi muito bom para mim. Aí eu comecei a pregar em outras igrejas. Então, no seminário, eu preguei em igreja batista, preguei em Assembleia de Deus. E para mim, assim, foi muito legal. Foi muito bacana isso. Mas a minha motivação em começar o seminário teológico era isso. Porque eu queria pregar melhor. Eu já estava pregando e tal. E gostando da coisa. E dar aula. Eu queria estar melhor equipada. Não tinha, assim, essa intenção, porque eu quero ser missionária. Porque na minha cabeça, pelos meus pais já serem missionários, eu já era. Então, eu não precisava de fazer uma coisa para me dar um título. Eu já fazia aquilo, entendeu? A missão vem antes do título. Eu já tinha isso. E é o que a gente acredita, né? Que você não precisa ter um título para ser alguma coisa. Mas, em casos específicos, são necessários, lógico, né? Claro que sim. Lógico que sim. E aí, então, eu faço uma divisão. Eu entrei na teologia por isso. Aí a gente passou por uma transição de igreja, a gente foi para São Paulo. E aí em São Paulo, como tinha Ser Forte, né, que é o Centro de Formação Teológica, e de Guarulhos, que é o sistema de internato da igreja. Então a gente mora lá. Como eu morava em São Paulo, meu pai tinha nomeação para São Paulo, eu não morava lá. Eu estudava o dia inteiro, fazia estágio, cumpria todos os pré-requisitos, mas não morava lá, dormia em casa. E foi assim um ano de muita mudança na minha mente, de confirmação do meu ministério e tal. Tem muita gente que faz teologia e desvia, tem muita gente que faz teologia e se perde, não sabe o que está fazendo, começa a questionar a fé e muitas coisas. Você tem teologia pode ter teologia em faculdades seculares, normal, e aí você vai ter, quem sabe, um professor lá que é ateu, que é o que mais tem, né? Professores que têm religiões que não são o cristianismo, e beleza, eles não têm obrigação nenhuma com nenhuma denominação. Mas quem quer fazer teologia por uma missão, não, é porque eu quero trabalhar na minha igreja, eu quero servir, quero isso, eu entendo que eu tenho um chamado de Deus. Então, a minha orientação é que façam um seminário confessional, que tenha uma igreja por detrás, sabe? E tem a ver também com o que você acredita, né? Com assim, certeza. em relação a doutrinas, né? Sim, você vai ser acompanhado e tal. Você não vai simplesmente, fiz minha matrícula, fui lá, estudei e pago. Não, você vai ser acompanhado. Você tem estágio, você tem pastor que supervisiona você, os seus pastores são seus professores também. Então, assim, e o sistema do internato de Guarulhos é uma formação integral. Você vai viver ali, você vai conviver com seus amigos ali, com seus colegas de seminário. Então, é uma formação integral, não é só intelectual. Então, teve uma transição muito grande, assim, porque por eu ser filho de pastor, eu nunca desviei fora da igreja.
sabe? Mas meus períodos de... Porque eu digo, nunca desviei fora da igreja porque tem gente que, não quero mais seguir. Filho de pastor não tem essa opção. Você tem que continuar, senão se você não continua, você Imagina, queima. você filho de pastor, não tá na igreja, tá vivendo a sua vida do jeito que quer. Aí seu pai fala, vamos na casa ali de fulano expulsar um demônio, quer ir? Vou nada. Quero não. Vou nada, vai que pula Sou em a mim. primeira a fugir. Se eu tô errada, vai que pula em mim. Exatamente. Já pensaria assim, entendeu? Sou a Caiu primeira a um lá e fugir. eu já tava me escorando na parede aqui. E como foi isso? E aí, tipo assim, eu mesmo, às vezes, não muito convicta, não era nem fraca na fé, eu digo, mas faltava convicção. A minha convicção ela era muito aprendida, sabe? Eu aprendi a acreditar nisso. Então, não era, eu acredito nisso. Minha vida é assim, não, essa é a vida dos meus pais. E eu vivi a vida dos meus pais. Isso não é só algo que pode acontecer comigo por ser filho de pastor, mas eu acho que qualquer filho de crente pode viver isso. Sim. Né? E aí, quando eu cheguei no seminário, eu até assisti o último podcast de vocês falando, né, sobre cristãos quando entram em faculdades. Maravilhoso. Se você não assistiu, corre lá e assiste. E uma estatística que mostra quantos jovens que são evangélicos que eles desviam em período de faculdade. Exatamente. Por quê? Porque a faculdade do demônio? Evidente que não, mas porque a sua fé não está afirmada, porque você não está convicto daquilo. Você não sabe explicar a razão da tua fé. E eu vou dizer que na teologia é a mesma coisa. Então, se você faz teologia para ser mais crente, eu estou fazendo teologia para aprender mais a Bíblia. Estou fazendo teologia. Cara, são muitas outras coisas. Então, nesse meu primeiro ano, eu que não estava convencida, que eu não tinha assim, convicção do meu chamado, eu estava convencida de que eu era chamada, afinal de contas, quando Deus chamou meu pai, Deus deve ter me chamado também, né? Assim, chamou meu irmão, vou chamar a Raíssa também. Então, assim, eu era convencida disso. As minhas convicções, elas não eram firmadas na minha experiência de fé, experiências com Deus, a experiência dos meus pais. Tipo Jó, eu conhecia de ouvir falar, né? E aí fui pro seminário, e aí comecei a aprender muito, assim, primeiro ano de seminário parece que a sua cabeça ela vai explodir. E eu me tornei uma pessoa muito arrogante, assim. Eu achava que eu sabia mais do que todo mundo, entendeu? Fazia perguntas capciosas para pessoas que eu sabia que eram mais leigas do que eu, só para mostrar que eu sabia, assim, não tenho orgulho Fazia disso. pergunta, não, então vou te responder então. Você não sabe? Ok, deixa eu te Eu sei. responder, então. Eu não tenho o menor orgulho disso. Jesus eu já enterrei este velho homem. Ai, que bom. Eu sou uma pessoa mais ou menos assim. Eu, tipo assim, esse tempo atrás eu comprei um livro que falava como Jesus se tornou Deus. Eu achei que era um livro que ia edificar minha fé, só que quando eu comecei a ler, eu falei... Te desviou. Aí tu fechou, vou voltar a ler a Bíblia. Parei no capítulo 4 do livro, são 10, eu acho. Aí eu falei, não, quando eu tiver uns pensamentos um pouco menos desnorteados, eu volto a ler esse livro. Porque ele faz muita associação a outras pessoas que também veio à Terra e, tipo assim, fez o que Jesus fez, milagres e tal. Só que isso é registros históricos lá do povo judeu e várias outras coisas. Então, aí eu falei, eu vou parar de ler um pouco aqui. Eu vou conhecer mais a Jesus primeiro. Eu Vou falei ter com convicção ele. em Jesus Falei com Cristo. ele. Eu falei até pro primeiro. pastor, falei, pastor, eu tô lendo tal livro, aí ele me olhou assim, Você está preparado para ler isso? você tá preparado para ler esse livro? Aí foi aí que eu parei. Pensando bem. Porque Sabe eu o tenho, homem de Deus. tipo assim, eu sou uma pessoa muito questionadora. É igual você falava que ia para os cultos para ficar, não, eu faço melhor. Eu não. Eu ouço uma coisa e falo, isso não faz tanto sentido. Já viu o Jornada nas Estrelas? Não gosto muito, Então, não. tem um cara lá que se chama Spock. Ele é o cara lógico, tudo para ele é lógico. Eu sou essa pessoa. Se a pessoa falar que Jesus suou sangue, eu penso, suar sangue, nunca vi isso. Mas existe na ciência que realmente isso acontece. Uma comprovação Então, científica para isso. se eu não tivesse visto isso Sim. na ciência e tal, eu ia pensar, mano, talvez o cara lá viu ele suando no escuro, falou, acho que aquilo é sangue. Aí eu falei, o que é sangue? Então, eu sou esse tipo de pessoa. Então, eu prefiro, tipo assim, sempre estar com uma pessoa que sabe mais do que eu para perguntar, do que ir a fundo na parada e, tipo assim, descobrir outra coisa que a outra pessoa pensa. Sim. Que não tem a ver com cristianismo e nada. Então, às vezes a Laís fica falando um monte de coisa e fala isso. Você tem que parar de ficar pensando nisso. Cara, e não, aí que tá. Vamos pesquisar as fontes. Não tem nada errado de você ser uma pessoa questionadora. Não tem nada errado em você ousar pensar diferente de alguém, né? De você, será que é isso mesmo?
será que isso está na Bíblia mesmo? O apóstolo Paulo fala dos bereanos, que escutavam a pregação dele, e os bereanos eles vão conferir as escrituras. Se a gente tivesse mais bereanos em nossos dias, a gente não teria tantas igrejas e tantas pessoas que são levadas por falácias, por besteiras, entendeu? E realmente conhecer o que elas estão fazendo e conhecer o que estão vivendo, né? Sabe? Então não tem nada errado de você ser uma pessoa questionadora, mas isso tem que despertar na gente um caráter de humildade. Essa minha dúvida não é porque eu sou um chato de galocha, é porque eu quero aprender. Eu quero crescer, eu quero, sabe? Mas no meu aspecto, não. Eu queria aprender porque eu queria saber mais do que você. Entendeu? Isso é totalmente diferente. Então, assim, eu comecei a questionar muitas coisas, assim, na minha fé, se Deus tinha realmente me chamado, coisas que eu ouvia da Bíblia. Mas será que isso aqui é assim mesmo? Poxa, eu sempre ouvi. E não adianta, tem muita coisa que na Bíblia as pessoas interpretaram errado e aí foram levando para frente uma interpretação errada, sabe? Porque faltou um pouco de interpretação de texto básica, mas também faltou teologia, faltou a aplicação correta do texto. Então aquilo ia me dando raiva. Poxa, então será que eu ouvi coisas erradas da palavra de Deus o tempo todo? Agora sim eu estou no seminário teológico, sabe? Então aí ia irmão Zezinho lá, presbítero, falar, sabe de nada. Então isso me afastou completamente de Deus. Me afastou de Deus estando eu num seminário teológico, me afastou de Deus estando eu fazendo uma coisa para Deus, sendo quem eu era, com os títulos, sendo convidada para pregar em outros lugares, entendeu? E tendo, assim, o meu nome razoavelmente conhecido, assim, nos ambientes onde eu estava. Mas teve um momento, assim, eu não orava mais. Eu não tinha aquele momento de devoção, de oração a Deus e tal. Estou aqui porque eu quero a tua presença. Era bem frio o nosso relacionamento. E lidando com isso sozinha. Porque afinal de contas, filha de pastor, eu não posso demonstrar uma fraqueza dessa. Sou seminarista, eu não posso demonstrar que eu não estou bem. Sou crente, minha mãe é fulana de tal, meu pai é fulano de tal. Imagina que eu vou demonstrar que eu estou mal. Grande ignorância, né? Uma grande besteira. Somos todos pessoas que sentem, né? Sim. Pessoas que pensam, passíveis de dúvidas, de instabilidades na nossa vida, né? E eu vejo como que eu podia ter passado por isso de uma maneira melhor se eu tivesse escolhido me apoiar em pessoas. Não é porque eu não tinha gente, não. Eu tinha muita gente, a começar dentro da minha casa. Mas eu escolhi não, porque eu achava também que isso era fraqueza, entendeu? Sim. Então, aí a gente que morre sozinho, literalmente. E aí passei por uma situação que foi, assim, um divisor de águas na minha vida, no meu ministério. Isso tudo no meu primeiro ano de seminário. A gente foi fazer um dia de missão numa das nossas igrejas lá, era em outra cidade, então a gente foi de ônibus cedinho e tal, e a gente ia passar a manhã toda evangelizando, aí almoçava na igreja, de tarde evangelizava de novo, e de noite ia ter culto. Tá. E aí, beleza. E eu naquela, evangelizar, tá, beleza. Mas todo mundo vai, tô indo, então. Tá bom. E aí, chegou no culto de noite, o culto aconteceu, eu cantei um louvor e tal, beleza. Aí chegou lá na pregação, o pastor pregou, eu já fazendo todas as minhas anotações, assim, na testa, né? Na mente, assim, tipo, ai meu Deus, que absurdo, meu Deus do céu. Mas a cara tava aqui, ó. Amém. Sim, tá. Aí, beleza. Aí, no fim, o pastor fez um apelo para quem queria aceitar Jesus, e muitas pessoas do nosso evangelismo mesmo foram aceitar Jesus, glória a Deus, que benção e tal, beleza. Eu quero fazer um apelo mais específico aqui para uma pessoa que precisa se reconciliar com Jesus. Aí eu já dei uma, tipo assim, nunca que sou eu sou crente. Aí vieram umas pessoas à frente, beleza. E aí, saudade das aglomeração, né? Já tava aglomerando lá na frente. Aí, eu sei, obrigada, glória a Deus por vocês que vieram, mas eu tenho um apelo mais específico aqui, para uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, mas está na igreja, mas o Senhor quer te atrair hoje à presença dele. Eu falei assim, não é possível que sou eu, né? Pelo amor de Deus. Era melhor ter ido com um monte de gente. Era bem mais fácil. Tipo, eu ter ido num apelo de vou aceitar Jesus. Uai, Raíssa, vim pra motivar as pessoas, entendeu? Tipo essa. Mas não, a cabeçuda ficou. Aí, nisso um amigo meu tava do meu lado. Mas pelo amor de Deus, essa pessoa não vai. Essa pessoa não vai acabar esse culto nunca. A gente tem que voltar pra São Paulo ainda. Tipo, era 1h e pouco, cara. De ônibus, serra e não sei o quê. E eu falei, pois é, né? Meu Deus. Essa pessoa, né? Então, é uma pessoa que tá... E assim, enquanto isso ele ia falando, a impressão que eu tinha é que se eu olhasse para ele, ele ia falar assim, tem como você vir aqui na frente?
ou coração de você não pedra. olhava. Eu não olhava pra ele, eu tava só assim, tipo, orando pra que Deus levante outra pessoa, pelo amor de ti mesmo. Levante outra. Deus E eu lá mostra que assim, não sou eu. Podia ter, né, um emocionado, ai, sou eu, vai. Uhum. E não, ninguém ia. Só que já tava rolando aqueles olhares assim, ó. Procurando, caçando. E eu lá assim, ei, Deus, quebranta. Aí é uma pessoa que está questionando se tem realmente chamado de Deus. Deus está aqui porque Deus quer reacender essa chama no teu coração. Só que o problema é que eu não estava me ligando de que quanto mais tempo demorava, mais eu estava sendo exposta. Faltava só ele dizer meu nome, cara. Então, entendeu? Raíssa. Ô, linda. Então, gente, é a Raíssa. E aí, tá. Daí ele falou, e ele ia sendo mais direto, assim, e não falava. Não acredita mais no seu propósito, no seu chamado e não sei o quê. Nananana. E Deus me mostra que essa menina não devia ter nascido. E aí, quando ele falou isso, aí, cara, isso é uma história de família. Ninguém mais sabe Sério? disso. Tipo, não teria outra pessoa. Assim, Deus me mostra que essa menina não deveria ter nascido. E que ela nasceu para quebrar uma maldição na família dela. Eu falei, poxa. Sou eu mesmo. Ai, eu fiquei suspirando, assim, tipo assim, sou eu, cara, eu vou lá. E ele falou assim, mas e no dia que ela nasceu, o diabo ainda tentou contra a vida dela, e não sei o quê, mas Deus decretou vida, e Deus tá te chamando aqui, mas ele falou, Deus tá te chamando aqui, pelo amor de Deus. E aí eu fui pedir licença pra minha mãe, falei, licença, ele falou, onde você vai? Eu falei, vou lá na frente. Daí ele falou, é você? Aí eu fui, foi uma coisa assim, tipo, sabe aquela hora que eu falei assim, eu não tô nem aí já, sabe? Eu já estou totalmente exposta diante do Deus que vê todas as coisas. E aí, quando eu fui na frente, o pastor já tinha orado pelas outras pessoas e tal. E aí ficou eu e ali Deus falou comigo, falou coisas assim, extraordinárias. Enfim, o que ele falou? Ele falou que eu não deveria ter nascido. A minha avó e meu avô, eles tiveram um primeiro filho, homem. Depois eles tiveram um outro filho, homem. Depois minha avó engravidou de novo, foi de uma menina. E ela morreu aos 8 meses de idade, de vida, né? Eles moravam numa roça, no interior do Espírito Santo, inclusive. A família do meu avô é de Guaçuí? É por aí. É interior mesmo. É. Aí, mas não sei se era bem lá, mas era uns cantão, assim, sabe? Tipo, meu avô teve que pegar um cavalo na casa de não sei quem, verdade, para levar a minha avó, meu tio e a minha tia, que eu nunca conheci, evidente, no colo para até o hospital? Não, na casa do farmacêutico, uma coisa assim. Só pra vocês verem, tipo isso. Pra vocês verem como que era. Não, e a irmã do meu pai morreu. E tá, daí minha avó engravidou de novo. E teve mais um menino, que era meu tio, meu pai. Aí, beleza. Meu primeiro tio casou, teve um menino. Meu segundo tio casou, teve um menino. Aí, meu pai casou, teve o Lucas. Meu outro tio, minha tia engravidou, deu à luz uma menina. Morreu em 3 dias, no hospital. Gente. Só o nome da sua família, as mulheres morriam. Isso aí. E aí, meu outro tio falou assim, eu não queria engravidar, não. Não quero engravidar, não. Lucas já tinha uns 3 anos e tal, e aí tá. Criou-se um estigma. Uhum. E minha avó falava isso, não tem meninas nessa casa, não nascem mulheres nessa casa. Minha casa é uma casa de homens e tal, e só Sua tenho avó filhos. falava isso por preconceito? Não, ela internalizou isso. Foi a maneira como ela leu. Acho que Então é por ela causa do que ela aceitou, viveu, mas- né? É. Tipo, é isso. Aceitou Então isso. ela aceitou, tipo, é isso. Entendeu? E não tinha, assim, uma convicção de Deus, não tinha comunhão com Deus naquela época, não tinha uma visão, sabe? Enfim, e ela internalizou aquilo. Ok. Minha mãe, final de 89, foi a formatura do meu pai no seminário, que eu falei pra vocês. Aí uma professora do meu pai foi fazer um carinho na minha mãe, tudo bem e tal, e falou assim, ei, Cláudia, você tá grávida. E minha mãe, quê? Deus, na hora, mostrou pra professora que minha mãe estava grávida. Minha mãe falou, eu não tô não, tá sim, Deus me mostra que você tá grávida. E que é uma menina. Deus me mostra que é uma menina. E ela não é sua, porque ela vai ser missionária. Gente. Então, tipo, numa tacada, minha mãe descobriu, tô grávida, é uma menina e nem é minha. Já é de Deus, já é do reino, entendeu? Já é do propósito dele, numa tacada só. Minha mãe me falou que em nenhuma ultrassom eu me mostrei. Sempre discreta, não gosto de aparecer e tal. Só agora no Instagram, Só gente. agora. não apareci, mas a minha mãe fez tudo assim, preparando pra menina. Uhum. E aí, rolava isso. Será que é uma menina mesmo? Será que vai vingar?
sabe? Então rolava aquele medo da família se apegar na gravidez da minha mãe, porque era uma menina e menina não vinga na minha família. E minha mãe teve uma gravidez difícil, aí eu nasci e ela não sabe explicar coisas que hoje a gente tem que ter clareza, né, do que aconteceu no hospital, mas ela não sabe o que aconteceu, mas que eu nasci com alguma coisa e que eu fiquei um bom tempo sem que eles me entregassem para minha mãe. Ela falou: eu não sei o que aconteceu, mas deu algum problema e que eles não me falaram. Imagina isso nos dias de hoje, né? Nossa, isso loucura. Loucura. Eu quero saber o que está acontecendo e tal. Já estou postando no meu Instagram, isso, dá até cadeia. Uhum. Há 31 anos, eles entendiam, sei lá, estavam preservando minha mãe, estavam tentando resolver alguma coisa que aconteceu comigo. Mas essa parte do dia do meu nascimento eu não sabia. Eu só sabia o dia antes. E nesse dia que eu cheguei em casa, depois do culto, eu falei: mãe, me conta o que aconteceu no dia do que eu nasci. Minha mãe: quê? Eu falei: me conta e tal. Eu nasci, já fui direto para a senhora: não, você ficou um tempo, eu não sei bem o que aconteceu, mas acho que foi algum problema. Mas se era algum problema, Deus interviu e tal, e ok. Então, naquele dia, eu tive uma confirmação muito clara. Não foi um psil, foi um chamado de Deus. Não foi um chamado na baciada. Deus não... tá bom, vem você também, Raíssa. Não, era uma coisa específica de Deus. Então, ali, a minha mente mudou, o meu coração mudou, a minha maneira de ver a Deus, de me relacionar com Ele e de viver o meu propósito. Mas isso mudou porque você quis, você entendeu, Sim, né? Eu me abri para aquilo. Isso, você entendeu que você precisava ali naquele momento. Sim. Realmente, eu não posso ficar desse jeito. Sim. Mas aí existem muitas pessoas que não entendem isso, Não, né? não. Que mesmo com esse chamado específico, especial, fulano, seu nome, né, quase. E a pessoa, não sei. Ainda tem aquilo da dúvida. Sim. Aqui na igreja a gente passou um negócio desse também, filho de pastor também, só não vou falar o nome dele. Misericórdia, Pastor já está falando. Pregando, jovem, que não sei o quê, aí ficou lá na dele. Se ele ver isso, ele vai saber que é ele. Já encaminho o link para ele depois. Tá vendo que tem essa pelada Ele aqui? e todas nós, Tá todos vendo essa nós. coluna aqui que tem aqui na reta? Ele estava sentado exatamente atrás da coluna. Aí o pastor: jovem que está sentado atrás da pilastra, é você mesmo. Aí não teve jeito. Bem dessa. Eu decidi me lançar. Eu entendi que era comigo e que era para valer. E que ou eu dava um salto para Deus, uma guinada na minha vida, ou então eu ia ser, sei lá, uma pessoa inteligente e fria, uma pessoa inteligente e arrogante, uma pessoa inteligente e frustrada na minha vida. Entendeu? Completamente frustrada na minha vida. E aquilo, assim, ministerialmente, mudou uma chave muito grande, assim, na minha vida, sabe? No meu relacionamento com Deus e na maneira como eu me relacionava com as pessoas. E, enfim, foi, assim, transformador, definitivamente. Eu tive convicção de quem eu era em Deus, do que Deus queria. E eu acho que é por isso que tem muita gente que vive convencido dentro da igreja, sabe? Sim. Acha que tem uma comunhão com Deus que ela é dependente daquela pessoa. Eu dependo do pastor para me relacionar com Deus. Imagina nesse tempo de pandemia, eu dependo da igreja para me relacionar com Cristo. Você está lascado. Eu preciso de estar sempre acompanhada com as pessoas, eu preciso estar sempre com meus... sabe, assim, não conseguiu estabelecer com Cristo uma comunhão unilateral, e eu precisava disso. Então, o Senhor permitiu, e eu digo assim, que foi tão violento essa maneira como Deus fez comigo. Deus não podia ter chegado no meu ombrinho, sabe? Olha, Deus está me mostrando. Poxa, todo mundo me conhecia. A pessoa sabia que eu era seminarista. Se aqui já tem, né, um respeito, porque quem faz seminário, lá em São Paulo, quem faz seminário interno, nossa, a gente é super respeitado. E aí vai a seminarista interna, filha de pastor, irmão de pastor, vai num apelo desse, entendeu? Então aquilo mudou o meu coração, acendeu uma chama e eu entendi. Eu não estou vivendo o chamado dos meus pais, estou vivendo aquilo que Cristo tem para mim. Sabe? Nossa, que bom. Isso é o que importa no momento, né? Sim. Assim, a partir daquele momento que você decidiu, realmente, esse chamado é meu, então vamos embora. Sim, convicção com aquilo. Convicção. E dali, isso me deu base para continuar, porque eu continuei fazendo teologia, amo teologia, estudei, aprendi muitas coisas, vertentes diferentes das que nós professamos e tal, conhecendo coisas diferentes, mas eu nunca mais me abalei, nunca mais abalei a minha fé, sabe? Essas minhas convicções, porque eu estava muito firmada na rocha, eu estava muito convicta do que Cristo tinha comigo, do que eu fui chamada para fazer. Então, mesmo fazendo muitas outras coisas, eu sempre tinha uma base. Eu sempre estava estável, porque eu tinha tido um encontro real com Cristo, aquilo foi transformador, aquilo marcou minha vida. Eu sabia quem eu era, para onde eu estava indo e o que eu deveria fazer para continuar nesse caminho. Sim. E aí,
voltando lá no comecinho que você falou que você andou muito no Brasil, né? E a gente tinha até comentado aqui que muita diferença em relação à escola, né? No ensino para um lugar, ensino para outro. E aí tem aquele momento, né? O que seus pais são? Qual a profissão dos seus pais? E como que você se sentia? Você estava bem acostumada em relação a isso? Tipo assim, não, meus pais são pastores. Ou tinha algum tipo assim, como assim? Meu pai é do ramo do pastoreio. Seu pai meu pai é ministro de confissão religiosa. Até eles sacarem o que era, já tava, o próximo amiguinho já estava respondendo. Quando eu era criança, eu não saberia talvez o impacto que isso geraria em outras pessoas. Então eu falava, meu pai é pastor. Aí talvez a professora olhasse, que legal. E aí eu lembro de conversar com professores falando sobre isso, que a gente não era dali, que meu sotaque era diferente, meu comportamento era diferente, porque a gente estava em culturas que eram muito diferentes da nossa. Então, no norte era uma cultura muito diferente. Então, eu era um bichinho diferente dos demais amiguinhos, entendeu? Mas eu não tinha problema. Começou, eu nem digo problema, assim, eu digo que teve uma época que eu acho que foi aquele boom de igrejas neopentecostais, igrejas na televisão, pastores pedindo dinheiro. Então, isso queimou muito o filme dos evangélicos, queimou muito o filme dos pastores. Então, eu sempre digo assim, que se você foi num médico e você não gostou do atendimento dele, o que você faz? Você vai no outro? Eu fui nesse açougue, vendendo uma carne que eu não gostei, eu achei que estava muito caro. O que você faz? Você vai no outro? Fui naquele posto de gasolina. Que a gasolina estava adulterada, que absurdo, que crime, não sei o quê. Você deixa de andar de carro? Não, você vai no outro posto de gasolina. Agora, se um pastor te feriu, se você viu na TV um pastor que, sei lá, bandido mesmo, que mente para pegar a lã da ovelha, a gordura da ovelha, parece que nenhum pastor presta. Entendeu? Esse que é o lance. Então, se tem um crente que é fanático e aí todos os outros são ignorantes, crente é burro, crente isso, crente aquilo outro, então isso começou a queimar. Então, quando eu comecei a ter clareza sobre isso, de como que a minha classe, né, de família pastoral, de igreja, como a gente era exposto de uma maneira tão equivocada na televisão, né? Nem imagina se tivesse Twitter na época, Instagram, Facebook, pior ainda, né? Mas quando eu comecei a ter, aí deu um baque. Às vezes, quando perguntava o que meu pai é pastor. Aí, às vezes, já rolava um vum, sabe? Assim, meu pai é pastor, meu pai veio pra cá, pela nossa igreja, tem um ritmo assim, tal. Mas eu também sempre fui meio bocuda, assim. Então, eu não era de me acuar, sabe? Nossa, estou constrangida. Não, e não sei o que falar. Então, eu podia, às vezes, até ficar constrangida com a resposta. Mas eu me lembro que uma vez no ensino médio, rolou uma situação de um coleguinha, ensino médio já. Coleguinha na hora do recreio, que ele veio e falou assim, teu pai é pastor, né? Eu falei, sim. Onde que é a igreja do teu pai? Tipo, uma amizade, assim. Eu falei, é aqui nessa rua aqui, não sei o que e tal, era perto, assim. Tá. E aí falei pra ele, que a gente já tinha, ele disse, qual que é o salário do seu pai? Perguntou assim, cara. Perguntou desse jeito. Daí eu falei assim, olha, eu acho, no mínimo, sem educação, que eu perguntasse qual que é o salário do seu pai. Mas eu entendo que você está me perguntando isso, porque meu pai é pastor, e eu acredito que você tenha visto, né, na televisão pastores que pedem dinheiro. Ele falou, com certeza. Eu falei assim, então eu vou dizer o seguinte, no dia que você ver meu pai lá na frente, eu te falo quanto meu pai ganha. Aí ele ficou com uma cara assim, eu falei, cara, não coloca todo mundo no mesmo saco. Não coloca todo mundo. Eu não concordo com esses pastores. Não concordo, não é certo. A minha igreja não faz esse tipo de coisa. Meu pai é um homem muito honesto, meu pai é um homem muito certo. Eu não preciso te dizer quanto que ele ganha para eu te provar isso. Aí ele falou assim, não porque realmente tem muito pastor que é isso. Aí eu falei assim, sim, tem muito pastor. Eu falei, também tem muito médico que não presta. Eu lembro que eu acho que eu falei a profissão do pai dele, não me lembro o que era. Mas, por exemplo, realmente tem muito caminhoneiro que não presta também. Mas e aí? Tem muito farmacêutico que não presta, tem muito não sei o quê, muito professor que não presta. Enfim, mostrei para ele que isso acontecia em todas as classes. O que não pode é que a gente pegou a classe pastoral e, assim, se um fez uma coisa, todos os outros, né, vão pagar pelo pato. Então, é exatamente isso que fazem com nós que somos cristãos, sim, né? Bota todo mundo mesmo no massacre. Com aquele cara que matou e estuprou os 2 filhos. Lá em Linhares. Foi aqui. Aí, recentemente, ele passou no jornal que ele ia a júri popular. Aí falou que ele cometeu o crime de estupro, de assassinato, o ex-pastor não sei o que da conta.
Se ele fosse outra coisa, tipo assim, ele era médico, ele era advogado, ele era empresário. Não, tem que evidenciar isso. Eu entendo que quando que rola esse peso, e rola. Jesus disse, vocês vão ser odiados. Beleza? Jesus falou isso, então não tem nada novo para nós. Só que as pessoas, o que elas fazem? Elas sacramentam as nossas funções, os nossos títulos. Então a gente não se aceita mais que a gente erre. Entendeu? Todo mundo vai poder errar, você não. E eu, como filho de pastor, vivi muito isso. Mas o bom também era que meu pai, e não era porque meu pai era pastor, mas meu pai é um cristão, um homem de Deus, isso todos os pais, é o que eu quero levar para o meu filho. Porque, poxa, pensa, eu filho de pastor, Jonathan filho de pastor, e agora nós temos um filhinho de pastor em casa. Então, eu não quero que o Pedro tenha um andar correto, porque ele é nosso filho. Filho, porque você tem que honrar o caminhar dos seus pais, dos seus avós, dos seus os bisavós do Pedro são presbíteros, entendeu? É todo mundo na igreja mesmo. Então eu quero, não, filho, você tem que caminhar correto porque Jesus Cristo morreu por você, para que você tivesse uma vida santa e que você precisa ter essa vida. Então não é comigo, você não vai prestar conta para mim. Você não vai prestar conta para os seus seguidores do Twitter, do Instagram, de onde quer que seja, nem para os membros da igreja. Você vai prestar contas para Cristo. Você tem que andar em conformidade com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, entende? Então, meu pai sempre tranquilizou muito a gente isso. Então, não rolava aquela cobrança. O que vão dizer de mim? Eles vão atrelar o meu nome a uma coisa errada que você fez. Não, era Deus, era sempre Deus. É a sua vida com Deus. Eu sou pastor, você não tem nada a ver com isso, sabe? Uhum. Assim, você não vai responder por mim. Você vai responder pelos seus atos. Então, as pessoas, elas sacramentam muito os erros de crentes. Sim. Entendeu? Porque você é crente, então você não pode isso, você não pode aquilo outro e tal. E eu não tenho dúvida, gente, que nós cristãos nós temos que andar muito mais corretamente do que os outros. Porque em tudo a gente precisa comunicar o amor de Deus, em tudo a gente precisa testemunhar do favor do Senhor. Então tá todo mundo fazendo uma coisa errada, a gente não faz, porque a gente não é todo mundo, literalmente. Exatamente. Então a gente precisa sempre comunicar a graça de Deus, sabe? Aonde quer que a gente esteja. Para que eu sejamos a pessoa que é o seguinte, nossa, eu conheci muito crente zoado, mas você... Aponta assim, se um dia eu tiver que ir para uma igreja, vai ser para a sua, sabe? Para mudar essa mentalidade, para mudar esse estereótipo que as pessoas têm de igreja. Sempre foi pensando, né, não, o crente é aquele isolado ali da sala, porque ele é diferente de todo mundo. Cara, a gente é diferente em relação a algumas atitudes. Mas nós somos pessoas, nós sentimos, nós pensamos. Nós rimos, nós ficamos chateados. A gente faz, lá na sala, a gente faz assim, piada. Nós ficamos doentes. Tem muita gente lá na minha sala que tem opções sexuais diferentes e tal, ideologia de vários movimentos. E tipo assim, quando vem discutir comigo alguma coisa sobre religião, eu falo, mano, eu sou cristão. Eu penso dessa forma. Não sou eu que vou mudar a sua mente, entendeu? E eles, tipo assim, me respeitam. Às vezes eles vão sair para algum lugar, fala, não vou não, tô afim não. Beleza, não fica me gastando por conta da minha religião. Né? E o que eu aprendi aqui um pouco com você agora, que realmente, olha, a gente se conheceu há pouco tempo, né? Pouco tempo. E a gente vê que você é uma pessoa que é realmente inteirada das coisas em relação à rede social. Você gosta, você tá lá, você gosta de mostrar realmente quem você é em qualquer lugar. Sim. E isso é legal porque a gente observa, poxa, a Raíssa é nova. A Raíssa é uma missionária nova. E a gente vê que a questão de ser missionária não é aquele negócio, aquela irmã do coque. Quando eu penso missionária, é aquela pessoa que vai lá para a África, vai lá para a Ásia e quer sair no joelho. Você se mostra como uma missionária. Realmente, assim, nós somos missionários da missão de levar a Cristo. Mas como uma missão específica, você é uma missionária que tem nos direcionado e com uma fala mais jovem, né? Com uma fala de que na rua, por exemplo, as pessoas vão olhar, que legal, não sei o quê. Quando a gente puder, né, ir pra rua, assim, realmente. Então, né? Quando o Pedro for no parquinho, por exemplo, e aí as pessoas ali brincando, e aí você vai contagiar aquelas mães também. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Sim, com certeza. E eu imagino que naquela época, quando seus pais também te levavam pra algum lugar pra brincar, alguma coisa, tinha isso, né? E aí ia criando esse vínculo e tal. Quantas pessoas não foram evangelizadas num parquinho quando você estava lá brincando, né? E na convivência, na vida comum, sabe? Existe um poder extraordinário na vida comum.
Então, a gente nunca teve essa vida assim, não, nossa vida é só dentro da igreja. Claro que por causa das nossas demandas, por causa do nosso trabalho, evidente. Mas a gente era comum. Então, a gente fazia as coisas, a gente saía, a gente passeava, e enfim. Então, hoje, quando é outra mudança de mentalidade, né? Quando a gente se torna pai. Eu tenho uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade enorme sobre o Pedro. Eu quero que seja leve para ele, sabe? Falar isso, entendeu? Meus pais são pastores, entendeu? Meus pais são pastores. E é isso aí, eu sou muito feliz, porque eu tinha, por mais que tenha chegado numa hora, né, como eu te falei, ali no meu ensino médio, que era uma coisa meio chata de falar, pastor, né, meu pai é pastor, né, por conta disso que eu disse a vocês, mas eu amava isso, eu amava essa vida, eu não conseguia imaginar tendo outra coisa, entendeu? E aí era um susto, como por exemplo, na faculdade, depois de casada, eu fiz pedagogia. E aí quando perguntava, com que você trabalha? Eu falei assim, e aí estava terminando o seminário, e aí eu não falava que eu era missionária, assim, sabe? Porque ainda não tinha consagração, eu não ia falar, eu sou aspirante missionária, eu não ia entender bulhufas. E eu falava, meu esposo é pastor. Meu esposo é pastor. E aí, mas vocês iam fazer o quê? Não, nós íamos aqui trabalhar com igreja, começar a implantação de uma igreja da nossa denominação, isso lá no sul, né? Então, e já rolava aquela coisa, nossa, tal. Mas aí você tem outra cabeça, entendeu? Eu já tinha 27 anos, mais ou menos. Você tem outra convicção. Sim. Não gostou? Você que lute. Exatamente. Entendeu? Mas a cobrança continua sendo aquela, de responsabilidade, de um caminhar correto, de um proceder correto. Entendeu? E que em tudo a nossa vida testemunha a glória de Deus, o favor de Deus, não por causa de um fator hereditário, não por causa de um título, sabe? No dia que eu fui consagrada, foi um dia muito lindo, assim, muito marcante na nossa vida, e Pedro tinha 2 meses, e aí eu lembro que eu até fiz uma publicação no meu Instagram uns dias depois, e eu falando que a consagração, a imposição de mão dos meus líderes, só confirmou uma coisa que eu sempre soube que eu era. Então, eles conferiram uma autoridade para mim, uma autoridade legal, porque eu sou reconhecida dentro da minha denominação, eu sou um clérigo da denominação, mas a minha missão, o meu ministério sempre teve cravado no meu coração antes, entendeu? Por essa convicção de chamado, de ministério. Então, é nisso que eu acredito. Pessoas normais, fazendo coisas normais e testemunhando a Deus. Testemunhando a glória de Deus. Então, pessoas que se casam, têm filhos e comunicam a glória de Deus. Pessoas que são nos seus trabalhos, comunicando a glória de Deus. Pessoa que está no seu Instagram, comunicando a glória de Deus. Sabe? Mostrando o seguinte, a vida com Jesus é assim. Sabe? Vivendo uma coisa comum. Eu acabei de dizer isso. É o extraordinário poder do comum. Você fazendo coisas normais e sendo uma pessoa que as pessoas olham e falam, tem uma coisa especial nela. Isso é o ápice do evangelismo. É o ápice do evangelismo. É você poder chegar para alguém que não conhece a Jesus e falar assim para ela, olha para mim. Olha para mim. Foi isso que Pedro e João fizeram lá em Atos, quando eles estão entrando no templo para orar. E aí tem um mendigo que ele é paralítico há muito tempo, acho que de nascença que o texto fala. E aí ele pede uma esmola e aí ele vai falar, eu não tenho nem ouro nem prata. O que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo, levante e ande. Mas a primeira frase que ele deu foi, olha para nós. Nós cristãos somos realmente, viemos para isso, viemos para levar o amor de Cristo, mostrar quem é Jesus, quem é Deus. E é para isso que nós estamos aqui, né? Foi muito boa a nossa conversa. E sim, teremos outras oportunidades, né? Muito obrigada por ter vindo, por ter compartilhado um pouco da sua vida e um pouco de como foi, de como está sendo, né, a sua vida aqui com a gente atualmente. Espero e acredito que Deus tem muito a fazer através de vocês, através de Pedro, que ainda está novinho, mas eu tenho certeza de que não é um fardo que ele carrega pela família, né, que é cristão ou que tem um chamado pastoral, ministerial. Mas é algo que eu tenho plena certeza de que ele vai se apegar nisso também e vai escolher o que ele quer para ele, né? Dessa forma. Foi muito boa a nossa conversa, né, Lucas? Top. Algumas dúvidas o Lucas também tinha e a gente também conversou um pouco. Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Em breve teremos novos podcasts e não esqueçam de mandar temas para nós, tá bom? Raíssa, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Quer mandar um caduque para alguém?
Para minha mãe, para o meu pai, obrigada por me darem respaldo para continuar no caminho. Isso aí. Ao meu marido, por ser meu maior encorajador. Ao meu filho, por ser minha maior realização. Que legal, muito bom. Então, tchau, tchau, gente. Até a Um beijo, próxima. fique com Deus. Aí, Emerson.